Bullying e cyberbullying agora são crimes. Você está sabendo? A lei foi sancionada pelo presidente da República. Reforça a proteção a crianças, proteção a adolescentes, inclusive nas escolas, e prevê multa e prisão. Esse assunto é muito bom porque muita gente tem muita opinião, né, quando fala de bullying. E, infelizmente, a gente ouve muita gente falando assim, nossa, mas que besteira, na minha época não era... Né? A gente tem essa mania de achar que o mundo se define aquilo que a gente viveu. Mas lembre-se que existem outras 8 bilhões de pessoas no planeta, além da sua existência, meu querido. O texto também torna hediondos crimes como pornografia, incentivo à automutilação e ao suicídio. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Celso Vilardi, é advogado, criminalista e também professor da FGV aqui em São Paulo. Professor, que bom ter o senhor aqui com a gente e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a você e a todos. Professor, infelizmente a gente vê muitas opiniões adversas quando a gente fala de bullying, porque as pessoas acham assim, se comigo não teve problema, então, não vai ter problema com nenhuma outra pessoa, né? Empatia passa longe, a gente tem que pensar e lembrar que esse problema faz mal e causa a morte de muita gente. Quando você tem uma lei dizendo, agora é crime, de que maneira o senhor visualiza que pode melhorar o nosso empenho em combater esse tipo de crime? Hoje nós temos um bullying e o legislador compreendeu isso muito bem ao fazer uma diferenciação entre o bullying pessoal e o bullying feito por meio de redes sociais. Para você ter uma ideia, a pena do bullying, quando feito fisicamente, ali fora do ambiente digital, é uma pena de multa. Já a pena que foi criada pelo legislador em relação ao bullying digital é de 2 a 4 anos, porque é uma conduta muito mais grave, uma vez que acaba atingindo um número muito maior de pessoas com as redes sociais hoje e podendo ter efeitos psicológicos gravíssimos. Então, o legislador compreendeu isso bem. Eu não acho que seria necessária a criação da pena de bullying especificamente como pena de multa, porque isso poderia ser resolvido pelo cível e não pelo direito penal, uma vez que o legislador optou por uma pena de multa. Já o bullying digital, esse sim, parece que era necessário uma tipificação, porque, como eu disse, atinge um sem número de pessoas. Uhum. E por que é tão difícil, professor, a gente compreender a existência de um crime, né? E, claro, existe toda a resistência também. No início, em que algo que é cometido comumente pelas ruas, dentro das escolas ou na internet, de você compreender, olha, é uma questão até cultural, né? Isso aqui é crime, isso aqui agride, isso aqui mata. De que maneira a gente vai ter que caminhar daqui para frente para gerar consciência e a divulgação de informações em relação a essa tipificação? Sabe, Elisa, eu venho repetindo, esse ponto que você está colocando é muito importante, porque as pessoas confundem um princípio constitucional, né, um postulado constitucional de que existe no Brasil a liberdade de expressão. E as pessoas entendem que a liberdade de expressão ela é praticamente um salvo-conduto para se falar o que quer. Não é. A liberdade de expressão é para garantir o direito de expressar o pensamento livre, democrático, mas que não atinge outras pessoas. Então, na verdade, a liberdade de expressão, ela tem que ser contida pelos atos ilícitos. Você pode falar o que você quiser, mas você não pode me ameaçar. Eu posso falar o que eu quero, mas não posso instigar ninguém ao suicídio. E assim como agora, o bullying, todo mundo pode falar o que quiser, mas não pode fazer bullying contra outra pessoa. E é isso que o legislador está dizendo. Então, esta polarização criou também uma falsa premissa de que a liberdade de expressão é absoluta. E ela não é. Ela tem limites, e os limites são os limites da lei. E agora vem a lei limitando essa questão. Professor, uma pessoa que passe por bullying, e é tão difícil porque quando a gente fala de crianças, né, você tem todo o desafio de fazer a criança verbalizar, de contar para um adulto. Então, por que é ainda mais complexo quando a gente envolve crianças, seres humanos que às vezes nem sabem verbalizar exatamente essas dores que sentem? Porque aí tem de ter um olhar dos adultos, porque esses adultos é que são responsáveis por fazer um boletim de ocorrência e até a complexidade de como é que você vai julgar uma outra criança que está cometendo bullying. Difícil, né, professor? É difícil, isso seriam atos infracionais e, na verdade, aconteceria dentro do juizado especial para menores. Quando feito por adultos, aí sim pode ser aplicada a pena, mas por maiores de 18 anos. Agora, essa é outra questão interessante, porque
Na verdade, aqui nós teremos uma dificuldade, como temos nos crimes sexuais, em relação à prova. Evidentemente que não quando acontece pelas redes sociais, porque nas redes sociais você vai ter ali a prova, a comprovação cabal de que houve o bullying, basta que você consiga resgatar. Mas quando é pessoal, você vai ter que dar muito valor à palavra da vítima, porque a exemplo do que acontece nos crimes sexuais, ninguém pratica estupro numa praça pública. Então, a questão a violência contra a mulher em geral é uma violência testemunhada apenas pela mulher. Então, a palavra da vítima vai ter, o judiciário tem já uma jurisprudência consolidada, a palavra da vítima tem um peso especial na formação da prova, porque muitas vezes esses bullying acontecem sem estar na presença de várias pessoas. Às vezes são 3, 4 pessoas fazendo bullying contra uma criança e você não consegue fazer uma prova porque os 3 que estavam presentes são infratores. Então, a palavra da criança, a atenção dos pais será importante para efetivamente fazer a comprovação e a palavra, evidentemente, analisada dentro de um contexto probatório maior. Professor, voltando uma casinha aqui de um trecho que o senhor falou muito importante, para a gente poder entender a diferença. Então, quando é com maior de idade, por exemplo, se você sofre um crime, você pode ir à delegacia registrar um boletim de ocorrência. No caso do bullying é diferente? Se é maior de idade, se é menor de idade? O senhor pode explicar melhor isso para a gente, em detalhes? Eu explico. O direito penal, na verdade, os crimes do Código Penal e das leis especiais, eles se aplicam para pessoas maiores de 18 anos. Tá. Então, quem tiver mais de 18 anos sofrerá um processo penal e suportará os efeitos de uma pena caso venha a ser condenado. Os menores de 18 anos, eles não praticam crimes, eles praticam atos infracionais, né? E aí toda a questão processual se desenvolve com penas menores, como nós sabemos, não existem as penas do Código Penal para menores, e aí com punições muito mais tênues, muito mais socioeducativas do que propriamente as punições do direito penal. Esta lei, ela está reservada para aqueles que têm mais de 18 anos e praticam o crime que foi capitulado. Embora você tenha aqui nesta lei, em conjunto com essas medidas, uma série de medidas que protegem os menores, que tornam hediondos, por exemplo, o caso de quando esse bullying feito por rede cibernética, de forma digital, vem a provocar um suicídio, a instigação ao suicídio feito por redes digitais. Isso passou a ser um crime hediondo, né? E se a vítima for menor, você tem ainda mais agravantes que foram trazidos por esta nova lei. Muito bom poder ouvir-te, professor. Eu sempre fico com essa impressão, apesar dos assuntos adversos, né, azedos e tudo mais, é sempre muito esclarecedor poder ouvi-lo. Então, muito obrigada, Celso Vilardi, advogado criminalista e também professor da FGV aqui em São Paulo. Obrigada, professor. Um abraço, até mais.